Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de julho de 2024. Em alta na série BB Rena, combate ao crime de stalking entra em debate na ALESC, parte 2. Ainda pouco conhecido e compreendido pela população em geral, o aumento de casos relativos ao crime de perseguição, conhecido por stalking, tem chamado a atenção e levado gestores públicos a propor iniciativas de enfrentamento à prática. Oriunda da língua inglesa, stalking é um termo que intitula uma forma de violência na qual o sujeito invade repetidamente a esfera de privacidade da vítima. Para isso, emprega táticas de perseguição, pessoalmente ou por qualquer outro meio, como telefonemas e mensagens. Dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública apontam que, em 2022, mais de 56,5 mil mulheres foram vítimas do delito no Brasil, uma taxa de 54,5 a cada 100 mil. Em Santa Catarina, o crescimento foi de 110% entre 2021 e 2022, segundo o levantamento. No período, o número de denúncias saltou de 1.576 para 3.313, o que coloca o estado na quarta posição no ranking nacional, à frente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Tipificado no Código Penal brasileiro há 3 anos, o crime de stalking prevê reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Preocupado com o panorama em território catarinense, o deputado Napoleão Bernardes, PSD, protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de Lei 219/2024, que busca instituir o Programa de Combate ao Crime de Perseguição, denominado SOS Stalking. Os números crescentes demonstram a necessidade imediata de criarmos ferramentas de combate em nosso Estado, e é justamente isso que essa iniciativa pretende. A obsessão comporta vários tipos de expressão, em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Analisaremos os tipos mais expressivos. A obsessão de encarnado para encarnado. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Até mesmo protegido. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade, é a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos, são os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa, são aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte. O domínio sobre a que se apresentar mais passiva. B. Obsessão de desencarnado para desencarnado são espíritos que obsidiam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas, de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se ficham temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes, que se proclamam juízes, julgadores, chamando-a-se a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença.
A ação obsessiva manifestada entre desencarnados está claramente explicada em, pelo menos, duas obras espíritas da atualidade. Na obra Libertação Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, temos oportunidade de conhecer a história de Gregório, ex-sacerdote católico que, atuando como poderoso dirigente das trevas, se auto-intitulava juiz e mandatário maior de governo estabelecido numa estranha cidade nas regiões inferiores do plano espiritual. Gregório comandava com punho de ferro uma vasta região habitada por espíritos que apresentavam as mais variadas expressões de distanciamento do bem, sobretudo os denominados julgadores. Estes tomavam conhecimento de ações praticadas por espíritos desequilibrados, analisavam-as e emitiam sentenças condenatórias, mantendo tais espíritos subjugados. Em outra obra espírita, intitulada Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, há o relato de ações produzidas por outro poderoso obsessor, o Dr. Teofrastos, que comandava falanges de espíritos obsidiados, sob o seu domínio, contra os espíritos encarnados. A história deste infeliz dirigente das trevas, insigne mago grego, quando na Terra, residente na França, queimado pela Inquisição por volta do ano de 1470, em Rouen, após perseguição impiedosa e nefanda, resume-se na sua incapacidade de perdoar aqueles que o perseguiram, deixando-se dominar por doloroso sentimento de vingança. C. Obsessão de encarnado para desencarnado. Expressões de amor egoísta e possessivo, por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental daqueles que desencarnam, retendo-os as reminiscências terrestres. Essas emissões mentais constantes, de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero, pois, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. As brigas e os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros, fatores geradores de mágoas, podem atrair o espírito desencarnado, diretamente relacionado com o problema, afligindo de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são outros fatores de fixação, capazes de manter prisioneiro desencarnado. D. Obsessão de desencarnado para encarnado. Sendo a mais conhecida, caracteriza-se pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. As causas são várias. Citaremos algumas delas. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória, paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas são as fontes geratrizes desse funesto condutor de homens, que não cessa de atirá-los nos resvaladouros da loucura, das enfermidades portadoras de síndromes desconhecidas e perturbantes do suicídio direto ou indireto. E obsessão recíproca. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante.
São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédia se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. A autoobsessão a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios, queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de autoobsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltadas para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.